aviso: pode conter erro de tradução. Capítulo 43. Todos os seres do cosmos sentiram isso, o puro perigo, a destruição finalmente desencadeada, os próprios mundos tremiam de puro terror. E numa montanha, onde apenas um homem ficava olhando os campos, os prados, as montanhas que estavam abaixo. Este homem sentiu isso, o poder da destruição, a dança que traria a destruição ao próprio cosmos se não pudesse controlá-la. Deste ponto do cosmos, dos Varga celestial, ele podia sentir o sangue do seu sangue, a carne de sua carne finalmente desperta definitivamente, finalmente nasceu um novo Deva. O próprio sol iluminou o homem, fazendo um contraste drástico, iluminando como um ser incomparável. Entendo. Então você acordou, garoto. Bem, já era hora. É hora de você aprender sobre suas raízes hindus. Não acho que meu filho se lembre muito de seu tempo aqui antes de partir para o terras chitoístas, disse o homem antes de começar a rir ao sentir seu sangue ferver pelo que estava por vir. Um novo deus da destruição finalmente despertou, agora era só uma questão de ver até onde iria seu poder. Ele tinha certeza que todo o cosmos já sabia sobre ele, seus feitos eram grandes, sua linhagem ainda mais, mas seu poder era considerado de um ser incomparável, desde o berço com o poder puro de Thor, o terceiro no ranking dos deuses. Talvez ele se tornasse tão poderoso que pudesse superá-lo, quem sabe. Itália, Annabeth, Poeb, Zoe e Grover foram obrigados a se afastar de Naruto enquanto o observavam dançar em alta velocidade, deixando imagens residuais, já que a temperatura só aumentava a cada movimento de loiro junto com a sensação de perigo que gritava dentro do grupo, dizendo-lhes que isso era como um deus libertando sua forma divina, que eles tinham que se afastar, que tinham que procurar outro lugar, que não suportavam a própria divindade diante deles. Artemis olhava com pura surpresa e certo medo para o filho, mas não para ele, mas para o que via, já que em vez do filho, ela viu um homem de pele roxa com 4 braços, cabelos pretos ondulados, 5 olhos brilhantes. E um sorriso fervoroso para a batalha enquanto dançava. Eu vi o próprio cosmos desmoronando, tudo queimando até virar cinzas. Minato viu seu filho com um olhar orgulhoso e sereno, ele acordou por quantos anos não conseguia acordar, o poder destrutivo latente que era deles de nascimento, provou que ele estava certo. Logo tudo acabaria, logo Jubi retornaria das cinzas de suas antigas partes e um novo Jubi ascenderia. Atlas só podia observar tenso, ele sabia que se aproximar naquele momento seria suicídio, o alcance do ataque seria tal que ele não conseguiria lutar dessa forma. Porém, para Naruto, tudo e todos haviam desaparecido. Ele estava no próprio nada, mas ao mesmo tempo no centro do nada. Seus movimentos davam vida, os tambores soavam no nada, criando a sinfonia perfeita para a festa sair por completo. Navegar, a sensação inebriante que o rodeava e fazia seu corpo se mover inconscientemente e que seu sangue começava a esquentar enquanto ele sentia que mudava a cada segundo, algo selado rompendo e emergindo das profundezas de seu ser. E naquele momento, Naruto brilhou como uma estrela da manhã, cegando a todos e fazendo com que os semideuses, caçadoras e sátiros se obrigassem a se esconder, enquanto nunca viam o loiro, sentindo que se olhassem para ele seriam cegados pela poderosa luz. Porém, os outros 3 seres viram o olho azul emergir da luz que se desvanecia lentamente, revelando toda a sua aparência. Sua aparência geral não havia mudado muito, seus cabelos haviam ficado mais longos e numa estranha mistura de ondas espetadas que voltavam, seus músculos haviam aumentado em proporções impressionantes e que não são impossíveis considerando sua altura, já que por exemplo, agora seus braços medem 150 centímetros de circunferência. E seu quinto olho finalmente se abriu, mostrando um puro olho dourado, além do fato de que no lado direito do rosto ele obteve uma estranha máscara da cor da madeira que parecia encarnar em sua carne a ponto de saber onde a luz começou. Quão bom é esse poder e essa nova forma, eu me pergunto se posso mantê-lo sem matar mortais por estar na minha presença ou vê-lo. É grande demais para me esconder do mundo, disse Naruto com um sorriso um tanto arrogante. Ele flexionou os braços, testando seu corpo mais poderoso e exibindo seus músculos. Os 3 seres viram com surpresa como era o loiro, já que ele era a própria representação da palavra Deus da destruição, sua própria imagem, seu ser em si, gritava para você sua natureza destrutiva como se fosse algo óbvio demais para ser ignorado. Mas havia ainda mais coisas que o Oji azul representava, e é nisso que normalmente penso quando penso nos deuses hindus. Agora, vamos nos divertir, porque a festa apenas começou, disse o filho de Artemis, antes que todos começassem a ouvir palmas e mulheres cantando junto com o som de tambores e o bater de pés no chão. O filho de Minato começou a dançar ali mesmo, sorrindo como um louco o tempo todo, incapaz de deixar a música invadir seu sistema.
Ou pelo menos foi até Atlas começar a brilhar e se lançar contra o biju menor, que apenas se esquivou do ataque enquanto cantava junto com as vozes femininas e estava com os olhos fechados. Naquele momento, o neto de Shiva começou seu ataque e começou a atacar rapidamente. Para Atlas foi sentir como ele foi atingido de todas as direções, sentir como o campeão de Hades estava em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo, como ele se movia com tanta velocidade que deixava mais do que simples pós-imagens, parecia que ele deixava clones de si mesmo, da mesma forma que eles o estavam espancando a uma velocidade que deixaria o próprio Hermes envergonhado. O que está acontecendo? O que te aconteceu? Achei que seria mais divertido, vamos lá, faria meu sangue ferver só de pensar em lutar. Naruto disse rindo enquanto continuava socando o Titã como se ele fosse um lutador de quinta categoria contra um profissional. Atlas deu um forte aplauso, fazendo com que o loiro fosse afastado enquanto ele próprio ria divertido e seus olhos brilhavam de pura alegria pela luta travada. O olho azul dourado sorriu com sede de sangue antes de um soco acertá-la no meio do peito, fazendo-a voar em direção ao mar aberto próximo ao local da luta, onde a luz que iluminava a forma de Atlas rapidamente o seguiu. É isso, sim, droga, isso foi simplesmente delicioso, gritou o filho de Artemis enquanto ria em completa loucura e ficava suavemente na água antes de continuar a dançar e bater palmas como uma aura dourada de poder destrutivo ao seu redor. E nesse momento chegou Atlas, que pareceu finalmente tomar uma forma, mostrando que era simplesmente o mesmo, mas havia algo que fazia o sangue do filho de Minato ferver, como se algum tipo de interruptor fosse acionado para liberar a sede de sangue pertencente para seu inimigo, encorajando sua própria sede de sangue. Atlas atacou primeiro, acertando um dos punhos em um dos netos de Shiva, que sorriu com desejo de batalha pela onda de choque criada por seus socos e pela força por trás dos socos do Titã. Atlas sorriu com sede de sangue antes de começar a acertar diretamente o campeão de Hades, que apenas respondeu desferindo golpes diretamente em seu oponente. Os dois homens ficaram felizes, finalmente, depois de tantas lutas, tantas vitórias sem resistência, finalmente tiveram um homem com resistência à dor, aos golpes, que aguentava seus golpes de frente e os devolvia. Mas esse foi o erro deles, confiando nessa ideia, pois assim que um Namikaze lançou um golpe com 20% de sua força, a carne de Atlas simplesmente explodiu ao contato, fazendo com que ambos arregalassem os olhos de surpresa e decepção. A biju loira soltou um rugido cheio de raiva que fez o próprio mundo tremer enquanto Atlas estremecia de dor e seu corpo se regenerava do golpe. Metade de seu corpo literalmente explodiu ao entrar em contato com um único golpe, mostrando o quão fraco ele era em comparação ao destruidor. Por quê? Porque não posso sentir a felicidade que outros homens tanto falam, a felicidade de lutar até meus músculos não aguentam mais. Porra! Naruto rugiu de pura raiva e fez um sinal com as mãos, enquanto do nada algo começou a se formar, que fez Atlas olhar para o loiro em pura surpresa. Um templo budista, um Shinjuja, que foi distorcido para consagrar demônios, chifres se projetam do teto, junto com crânios humanos pendurados nele. As 4 entradas do santuário são formadas por bocas grandes e grotescas, com dentes e línguas semelhantes aos humanos, e ao redor deles a água clara, transformando o mar em uma água escura e turva, e crânios em forma de touros com chifres que flutuam na água e criam um pequeno caminho até Atlas, que olha com os olhos e a boca abertos de surpresa. Morre seu bastardo, morre seu fraco, não deixo que pequenos merda troquem golpes comigo. O grande Naruto Namikaze Naruto gritou enquanto segurava sua cabeça com as 4 mãos, junto com um olhar enfurecido, e se virou ele mesmo antes que o Titã cuspisse sangue enquanto milhares de cortes começavam a cortá-lo. Milhares de cortes apareciam no ar, cada um deles cortando o corpo do general, que rugia de dor pela dor que sentia. Com um último rugido, a energia do loiro explodiu nos céus, cercando-o em lindos tons de dourado, prateado e vermelho, enquanto um pilar feito de puro poder se elevava sobre tudo e todos antes de desabar sobre si mesmo, cobrindo apenas o Oji azul dourado, que começou a liberar seu poder puro de qualquer maneira. O mundo naquele exato momento começou a tremer, todos sentiram esse poder, os próprios deuses sentiram. Eles sentiram como se Shiva tivesse decidido destruir o cosmos, eles sentiram o poder destrutivo hindu. Naruto se lançou contra Atlas, iniciando uma surra feroz e selvagem unilateral, seus golpes frenéticos parecendo uma dança descontrolada, cada golpe destruindo a carne do Titã, que não teve escolha a não ser colocar os braços na frente do rosto, tentando sobreviver. O ataque frenético. Ou pelo menos foi essa a ideia até ver como seus braços foram arrancados de seu corpo, restando apenas um par de cotos, que surpreendentemente foram cauterizados, fazendo com que o general olhasse para o loiro, que havia se recostado enquanto ainda estava furioso. Olhar e dançou com pura fúria.
Mas Atlas percebeu, o corpo do Hoje azul dourado estava em alturas incríveis. A água ao seu redor evaporava rapidamente, uma fina camada de fumaça saía de seu corpo e ele estava cercado por uma fina camada de fogo por todo o seu ser. O Titã jurou ter visto um homem parado ao lado do filho de Ártemis, um homem que sorria loucamente enquanto seu corpo estava banhado em chamas e sua pele coberta de cinzas. Merda, ele é muito forte. Acho que nem Cronos conseguiria lidar com ele. Atlas pensou antes do filho de Minato se lançar contra ele com um rugido furioso com o nome de uma técnica. Vardância, gritou o campeão de Hades com um olhar ardendo de pura fúria. Alguns minutos antes, com Minato e os outros, os membros da busca não puderam fazer nada quando Naruto foi jogado por Atlas no mar. Então eles agora estavam cuidando de Ártemis, que Minato forçou a deixar o céu sobre seus ombros para que ela pudesse comer ambrosia e beber néctar para poder recuperar mais rápido. Mas todo o grupo cambaleou diante dos golpes de Naruto e do Titã, o que fez Ártemis caminhar em direção à entrada da caverna, junto com os integrantes da busca, e ver onde ela sentia o enorme poder de seu filho, onde à distância podiam ver o loiro e o general brigando com os punhos nus, batendo na cara um do outro sem arrependimentos, sem ousar desviar de um golpe, acertando-os de frente como homens. Ou pelo menos foi assim até que viram como um poderoso golpe corporal do filho de Ártemis fez parte do corpo de Atlas explodir, fazendo com que todos abrissem os olhos surpresos. Minato, nosso filho acabou de bater no Atlas e fez uma parte de seu corpo explodir. Estou muito orgulhoso do meu bebê. Ártemis gritou de excitação quando começou a pular como uma menina, fazendo com que os semideuses, caçadores e serras sátiras a atitude da deusa com surpresa. No entanto, todas essas emoções diminuíram quando ouviram o rugido enfurecido de Naruto e como o santuário de aparência malévola apareceu antes de Atlas começar a ser cortado por vários cortes sem qualquer controle. O que é isso? Grover perguntou com medo espelhado por Zoro e Poeb enquanto Ártemis parecia séria olhando para o templo. Esse templo libera muito poder, e esse poder parece malévolo, mas simplesmente por causa da sede de sangue, por causa da raiva, é seu poder manifestado na forma física de acordo com suas emoções. Ártemis disse seriamente diante de um vento com ar carregado de más e más intenções tocariam todos eles, fazendo-os tremer e estremecer com o mal do vento. Isso significa que aquele templo estranho é na verdade como uma imagem física de bigodes feita com seu chakra de acordo com suas emoções ou algo assim. Thalia perguntou curiosa, já que ela estava realmente interessada em tal técnica. Não, o que você vê não é isso. Minato disse de seu lugar segurando o céu, fazendo com que todos olhassem para ele. Esse é o Fukuma Mizushi, ou Santuário Malévolo, é o que meu filho batizou como expansão de domínio, é um feitiço específico incapaz de ser copiado. Esse domínio é principalmente um feitiço de barreira, pois forma uma cúpula que captura o usuário. E quantos inimigos estão dentro do alcance do feitiço, dentro de tal local, nosso domínio é intransponível. Nos tornamos invencíveis pelo simples fato de que todos os biju ou técnicas de chakra comuns que fazemos impactam o inimigo. Eles terão um aumento significativo de quantidade de poder e causará morte instantânea a menos que o próprio usuário não queira. Minato disse enquanto todos prestavam atenção neles e Annabeth levantou a mão para receber a palavra, algo que o loiro mais velho percebeu e concedeu. Então aquele santuário é uma versão única que só Naruto tem, certo? Como ele disse que são um feitiço específico, portanto, cada biju tem que ter o seu, diferente dos demais, então esse é o domínio de Naruto, aquele que só ele tem e nenhum outro biju pode tentar copiar. Annabeth disse, fazendo o garoto de olhos vermelhos rir um sorriso divertido. Você está quase bem. O único problema é que nem todas as bijus têm isso. Você vê, essa técnica usa tanto poder que só pode ser usada pelos meus irmãos, que têm mais de 7 caudas. Ou seja, só existem 3 de nós, sem contar meu filho, que podemos usar tal técnica sem ficar tão fraco a ponto de ter que desfazer sua forma física para recuperar seu chakra. Eu mesmo tenho que gastar 1/4 do meu chakra, o que é muito, considerando que sou 9 vezes mais forte que Titon, tão forte quanto o próprio Deus Thor, disse o biju mais velho, enquanto todos abriam os olhos surpresos e que Ártemis se preocupava com seu filho, já que tal técnica teria que desperdiçar boa parte de seu tempo. Seu poder, e isso talvez possa custar-lhe caro. Mas a conversa foi interrompida quando sentiram um poder enorme, um poder que fez Ártemis engolir em seco, lembrando de quando ela ainda era jovem e encontrou os 2 deuses mais fortes. A sensação do poder era a mesma, era como a daquele deus dançante, totalmente caótico e destrutivo, uma aura de morte, mas também de vida, uma força imóvel do próprio cosmos, enquanto o nível desse poder, o puro quantidade, era como estar na frente daquela mulher chata e excessivamente inteligente, o nível de poder era o mesmo. Era como estar diante da aura de Shiva e do poder bruto do Amaterasu.
Acho que trouxe uma divindade incomparável para o cosmos. Artemis pensou antes de ir rapidamente ver o que estava acontecendo, não querendo ver seu filho mortalmente ferido ou pior. Porém, ele não conseguiu progredir muito quando percebeu que o grupo de busca estava com dificuldade para respirar, fazendo com que ele fosse ajudá-los banhando-os um pouco com seu poder, fazendo com que a pressão sobre eles não fosse tão grande. E, nesse momento, ouviram um rugido antes de verem algo voando que caiu aos pés de todos, fazendo-os ver com surpresa, já que era a cabeça de Atlas, completamente pálida e fria. O local onde estaria seu pescoço estava cortado irregularmente. Carne modelada e cauterizada. Sinto muito que vocês tenham que ver isso, meninas, mas eu não como uma carne tão saborosa há algum tempo, disse a voz de Naruto, fazendo com que todos os membros da busca vissem Naruto acidentalmente, fazendo com que eles vissem sua nova forma, e o cara estava com o corpo de Atlas nas mãos, devorando seu corpo como se fosse um bom pedaço de frango, pois viram como ele arrancou uma das pernas antes de começar a comê-la como se fosse uma coxa de frango. Grover vomitou enquanto as meninas pareciam um pouco enojadas, exceto Annabeth e Thalia, que olhavam com certo desejo para o novo corpo do namorado, achando-o atraente e extremamente perfeito. O que há de errado, mãe? O olho azul dourado perguntou a mãe, que olhou para ele antes de bufar e desviar o olhar com a testa franzida. Naruto olhou para sua mãe antes de olhar para seu pai com um olhar confuso e um sorriso igualmente confuso, enquanto pontos de interrogação apareciam ao seu redor. Ela provavelmente está brava com Fukuna Mizushi. Eu expliquei para ela como funcionava e tudo mais. Ela ficou preocupada quando eu disse que ela usa muito chakra Minato. Disse antes de começar a liberar o poder. Algo que a loira mais nova copiou, fazendo com que o pilar que estava apoiado nos ombros da loira mais velha tremesse e começasse a subir. O poder de ambas as bijus era suficiente para manter o céu flutuando sem precisar de alguém para sustentá-lo. O filho de Artemis mostrou-se com um olhar orgulhoso diante de todos antes de sorrir maliciosamente, todos olhando para ele com seu sorriso que demonstrava vontade de fazer algo ruim para alguém que era muito divertido para ele. É hora de ir para o Olimpo, o avô ficará feliz por termos salvado a mãe e por Atlas estar morto, disse o filho de Minato, enquanto continuava devorando o corpo de Atlas. E nesse momento Tobikadashi junto com Tigrex rugiram para fora, fazendo com que Naruto levasse suas fêmeas para perto de Grover enquanto Minato levava as caçadoras para perto de Artemis, o loiro mais novo indo com Tigrex enquanto o loiro mais velho ia com Tobikadashi. Ambas as feras rugiram antes de começarem a planar na direção do Olimpo. Mas nenhum deles notou o olhar vazio de Naruto, que tinha um sorriso triste escondido pelo rosto enterrado nos cabelos de Thalia. Pai, me desculpe, me perdoe pelo que terei que fazer, o loiro pensou antes que uma imagem aparecesse em sua mente. A imagem de sua mão cruzando o peito de Minato, que sorria com selvageria e orgulho paternal. Fim do capítulo 43. Capítulo 44. Naruto, Minato, Artemis, Annabeth, Thalia, Grover, Zoe e Poebe se veem saindo de seus lugares em Tobikadashi e Tigrex, tendo chegado à beira do Olimpo, onde iniciaram sua caminhada até o templo de Artemis, já que ainda existem 2 dias restantes para o solstício de inverno e, portanto, para a reunião do conselho. O grupo percorreu as ruas do Olimpo, passando no meio da área comercial, onde as ninfas e os deuses menores avistaram com surpresa uma Artemis escoltada pelo grupo de busca, bem como pelo próprio filho e marido, ambos intimidadores e atraentes sexualmente para homens e mulheres. Mas a maioria ficou de frente para Naruto, olhando para sua nova forma, a magnificência divina hindu personificada, sussurrando se ele seria como seu avô, com o universo em suas mãos. Porém, logo chegaram à área dos templos dos Olimpianos, onde pararam em frente ao templo de Artemis, feito de mármore prateado e com lua cheia no topo, além de serem cercado por uma extensa floresta que parecia cheia de vida pelos sons que dela vinham. É bom estar de volta, disse Artemis ao entrar em seu templo com o grupo de busca, que viu o templo decorado com prateleiras cheias de troféus de caça, arcos, flechas e uma parede cheia de fotos de Naruto, Minato. E de quando ela estava grávida. Além disso, parecia haver um quarto mais moderno em outra seção, onde havia todo o conforto de uma casa mortal. Minato caminhou em direção a um canto enquanto soprava fogo no canto antes de pisar no local e acertá-lo com o rabo antes de se deitar no local e começar a dormir, fazendo com que Artemis fizesse um cobertor aparecer sobre o corpo de seu parceiro antes de ver Poebe e suas filhas, sogro com um sorriso. Vocês 3 vão me ajudar a caçar alguns javalis para o jantar, e antes que vocês 2 reclamem, vocês são minhas noras. Não posso permitir que sejam incompetentes na arte de caçar, caso contrário meu filho é bom demais para você, Artemis, disse antes de interromper Thalia, que estava prestes a reclamar, fazendo com que as 2 semideusas tivessem que pegar uma aljava cheia de flechas e um arco antes de ir caçar com Artemis e Poebe.
Isso deixou Minato dormindo como um tronco na outra seção do templo e Naruto com Zoi na sala principal, sozinhos e com um silêncio cheio de tensão que deixou uma estranha saudade em ambos. E foi nesse momento que o loiro fez um movimento. Em um único passo rápido encurralou a mulher de cabelos negros contra uma parede, duas mãos próximas ao corpo de Zoe, enquanto outra mão a segurava pelo queixo e forçou-a a olhar para ele. Além disso, ele se forçou a se inclinar para trás e se curvar um pouco para poder ficar na altura de sua irmã. O que você pensa que está fazendo, idiota? O olho castanho perguntou com certo nervosismo e constrangimento, enquanto tentava não olhar nos olhos do olho azul dourado. Querida filha de Atlas, um homem hoje em dia não consegue apreciar uma obra de arte de perto. Perguntou o filho de Artemis enquanto a mão que ele tinha no queixo do caçador pegava uma das mãos do tenente caçador de sua mãe antes. Levantando o braço da filha de Atlas, que corou quando o filho de Minato começou a cheirar profusamente seu braço antes de alcançar a curva de seu pescoço e respirar profundamente o cheiro da donzela virgem. Zoe estremeceu com a respiração pesada e quente do neto de Shiva em seu pescoço, a aura do campeão de Hades, tão frio, poderoso e autoritário quanto sua atitude, e seu próprio poder que parecia escapar de si mesmo como um conta-gotas, banhando-a com um sentimento de inferioridade em relação a algo muito mais forte e maior. Você quer seguir a coisa da floresta, certo? A garota de cabelos negros perguntou enquanto soltava um gemido suave e baixo ao sentir os dentes afundarem lentamente em seu pescoço antes de ser retirada para sair o fluxo de sangue, que foi lambido lenta e tortuosamente. Naruto, Minato, Artemis, Annabeth, Thalia, Grover, Zoe e Poebe se veem saindo de seus lugares em Tobika da Shitgrex, tendo chegado à beira do Olimpo, onde iniciaram sua caminhada até o templo de Artemis, já que ainda existem 2 dias restantes para o solstício de inverno e, portanto, para a reunião do conselho. O grupo percorreu as ruas do Olimpo, passando no meio da área comercial, onde as ninfas e os deuses menores avistaram com surpresa uma Artemis escoltada pelo grupo de busca, bem como pelo próprio filho e marido, ambos intimidadores e atraentes sexualmente para homens e mulheres. Mas a maioria ficou de frente para Naruto, olhando para sua nova forma, a magnificência divina hindu personificada, sussurrando se ele seria como seu avô, com o universo em suas mãos. Porém, logo chegaram à área dos templos dos Olimpianos, onde pararam em frente ao templo de Artemis, um feito de mármore prateado e com lua cheia no topo, além de serem cercado por uma extensa floresta que parecia cheia de vida pelos sons que dela vinham. É bom estar de volta, disse Artemis ao entrar em seu templo com o grupo de busca, que viu o templo decorado com prateleiras cheias de troféus de caça, arcos, flechas e uma parede cheia de fotos de Naruto, Minato. E de quando ela estava grávida. Além disso, parecia haver um quarto mais moderno em outra seção, onde havia todo o conforto de uma casa mortal. Minato caminhou em direção a um canto enquanto soprava fogo no canto antes de pisar no local e acertá-lo com o rabo antes de se deitar no local e começar a dormir, fazendo com que Artemis fizesse um cobertor aparecer sobre o corpo de seu parceiro antes de ver Poebe e suas filhas, sogro com um sorriso. Vocês 3 vão me ajudar a caçar alguns javalis para o jantar, e antes que vocês 2 reclamem, vocês são minhas noras. Não posso permitir que sejam incompetentes na arte de caçar, caso contrário meu filho é bom demais para você. Artemis disse antes de interromper Thalia, que estava prestes a reclamar, fazendo com que as 2 semideusas tivessem que pegar uma aljava cheia de flechas e um arco antes de ir caçar com Artemis e Poebe. Isso deixou Minato dormindo como um tronco na outra seção do templo e Naruto com Zoe na sala principal, sozinhos e com um silêncio cheio de tensão que deixou uma estranha saudade em ambos. E foi nesse momento que o loiro fez um movimento. Em um único passo rápido encurralou a mulher de cabelos negros contra uma parede, duas mãos próximas ao corpo de Zoe, enquanto outra mão a segurava pelo queixo e forçou-a a olhar para ele. Além disso, ele se forçou a se inclinar para trás e se curvar um pouco para poder ficar na altura de sua irmã. O que você pensa que está fazendo, idiota? O olho castanho perguntou com certo nervosismo e constrangimento, enquanto tentava não olhar nos olhos do olho azul dourado. Querida filha de Atlas, um homem hoje em dia não consegue apreciar uma obra de arte de perto. Perguntou o filho de Artemis enquanto a mão que ele tinha no queixo do caçador pegava uma das mãos do tenente caçador de sua mãe antes. Levantando o braço da filha de Atlas, que corou quando o filho de Minato começou a cheirar profusamente seu braço antes de alcançar a curva de seu pescoço e respirar profundamente o cheiro da donzela virgem.
Zoe estremeceu com a respiração pesada e quente do neto de Shiva em seu pescoço, a aura do campeão de Hades, tão frio, poderoso e autoritário quanto sua atitude, e seu próprio poder que parecia escapar de si mesmo como um conta-gotas, banhando-a com um sentimento de inferioridade em relação a algo muito mais forte e maior. Você quer seguir a coisa da floresta, certo? A garota de cabelos negros perguntou enquanto soltava um gemido suave e baixo ao sentir os dentes afundarem lentamente em seu pescoço antes de ser retirada para sair o fluxo de sangue, que foi lambido lenta e tortuosamente. Você tem toda razão, eu quero você, admito, mas você não fica atrás. Acha que eu não vi como você me vê e já me vê há muito tempo. Eu vi em seus olhos a vontade de deitar comigo, e aquele momento na floresta onde seu desejo foi maior que seu dever para com nossa mãe. Prova que não estou errada, disse a Biju, loira com um sorriso antes de se afastar do olho castanho com uma máscara de pedra, enquanto ela se virava e se afastava da irmã, que caiu de joelhos, ofegante, corada e lágrimas de prazer caindo pelo rosto. Mas você não está pronto para ficar comigo. Você ainda não aceita seus desejos? Posso esperar. Tenho uma eternidade para tal coisa, disse uma Namikaze com um sorriso misterioso antes de desaparecer, como se nunca tivesse estado em um templo, deixando no ar os cheiros da floresta e do ar natural junto com o de carne humana queimada, confundindo o cérebro do caçador com a combinação estranha e pouco atraente. Ele é diferente de todos, ninguém se compara a ele, pensou a mulher de cabelos negros com um olhar distante ao tocar o local onde havia sido mordida, o sangue escorrendo lentamente do ferimento. Ela apenas estremeceu no lugar, sentindo calor em seu ventre, mas rapidamente reprimiu a sensação quando assumiu o controle de si mesma e foi tomar um banho frio para clarear sua mente. Percy não estava se divertindo. Ele estava sendo perseguido pelos esqueletos armados com armas de fogo, que o seguiam de helicóptero, van e até de barco. E não é legal levar um tiro enquanto caga, é muito estressante. 3 balas atingiram suas pernas enquanto ele corria para salvar sua vida na estrada, no meio do nada. Só desta vez, odeio ter irritado Naruto e ter entrado nessa maldita missão. Os deuses se reuniram. O grupo de busca esperou do lado de fora do salão do conselho, esperando que o rei lhes permitisse entrar. Todos esperaram pacientemente e conversando entre si, exceto Naruto e Zoe, ambos sentados um ao lado do outro, os dois mantinham suas armas em bom estado em silêncio. O silêncio entre os dois foi tenso, mas nenhum ousou dizer uma palavra. Ou pelo menos foi assim até que a garota de cabelos negros olhou para o loiro com dúvida antes de tocar um dos braços dos olhos azul dourados, chamando sua atenção. O que você precisa, irmãzinha? O filho de Artemis perguntou com um sorriso interessado e concentrando sua atenção no olho castanho. Você assumiria a responsabilidade pelo que fez? O tenente de Artemis perguntou com um tom um tanto hesitante. A questão de matar Atlas? Claro, o desgraçado tocou na minha mãe, ele mereceu. Além disso, agora não precisamos mais daqueles titãs bobos para manter o paraíso para si, disse o filho de Minato com um sorriso um tanto arrogante, enquanto suas garras batiam ritmicamente no chão. Entendo, disse a filha de Atlas antes de desviar o olhar com um olhar um tanto assustado. E, naquele momento, o campeão de Hades aproveitou para olhar atentamente para sua irmã, sentindo que havia algo estranho nela desde o que aconteceu entre eles quando estavam no templo de sua mãe. Olhando para ela de perto, hoje Zoe parecia desgrenhada, parecia que ela não tinha dormido bem, ela até tinha se comportado de forma estranha nos últimos dias, pedindo comidas exóticas em horários inesperados da noite ou a qualquer hora. Além disso, ela não tinha saído para caçar com Artemis dentro dos domínios de seu templo, o que era estranho. Ela simplesmente parecia se importar com alguma coisa. Além da coisa estranha que estava acontecendo com seu próprio poder interior, parecia que algo muito pequeno havia se soltado dela junto com uma parte dele, misturando-se continuamente, criando algo, mas ela não sabia o que, e sua mãe ao mesmo tempo. Aparentemente ele o conhecia, porque Artemis estava apoiando para seu tenente. O neto de Shiva não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas teve uma ideia que descartou imediatamente porque parecia absurda. Porém, isso não importava agora. Ele observou enquanto as portas se abriam lentamente, fazendo com que todos se reunissem em um grupo unido, com o próprio Namikaze liderando o caminho. Enquanto eles entravam lentamente e os deuses, incluindo Hades, observavam com interesse a nova aparência da Biju loira diante dos semideuses e Sátiro se ajoelhou diante de Zeus, embora Naruto apenas se levantou e acenou para ele com um sorriso divertido. Semideuses, Sátiro e Naruto, ligamos para agradecer o bom serviço prestado ao Olimpo, embora tenhamos um assunto para discutir com vocês, Naruto, disse Zeus, olhando para o neto com um olhar crepitante.
Economize sua saliva. Eu sei que é por causa do Atlas, apenas diga o que você realmente quer perguntar. Não vamos rodeios, disse o ser divino de 4 braços com um tom de pouco interesse, enquanto uma de suas mãos fazia uma figura aparecer e desaparecer. Naruto, você matou um titã, sem jogar sua essência no Tártaro. O que você fez foi uma solução de curto prazo. Portanto, você é acusado de clemência com o inimigo. O que você tem a dizer em sua defesa? Zeus perguntou com relâmpagos crepitando por todo o seu corpo. 2 coisas. Primeiro, sou completamente inocente. Eu literalmente dei uma surra nele e fiz a frase: você vai ficar sem mãos para descascar meu pau se tornar mais do que literal. E segundo, eu devorei o corpo dele. E há algo que a maioria esquece. O coração está diretamente ligado à alma. E a mesma está ligada à essência, que não sai do seu corpo até 1 minuto depois de ter morrido. E eu devorei o seu coração nesse período de tempo. Aliás, que meu poder destrutivo como neto de Shiva fez com que qualquer resquício de sua essência ou alma que pudesse ter escapado literalmente se tornasse nada, disse o de olhos dourados, fazendo com que todos se olhassem e olhassem para Hades para confirmar isso, o que ele apenas lhes deu um joinha para confirmar tudo. Bem, então você foi declarado inocente, disse Zeus, enquanto o loiro parecia um pouco entediado. Mas todos prestaram atenção quando Apolo pigarreou. Acho que deveríamos fazer uma festa por todo o trabalho duro que eles fizeram para trazer minha irmã mais nova de volta, além de celebrarmos a nova vida. Apolo disse com um sorriso, enquanto batia palmas com entusiasmo, fazendo com que todos, exceto Artemis e Zoe, para eles vão olhar para você confusos. De que nova vida você está falando, irmão? Hermes perguntou confuso e um tanto surpreso. Em breve haverá um novo sangue divino entre nós, uma nova geração. Apolo disse com um sorriso, enquanto todos se entreolhavam surpresos. Até mesmo Atena estava fora de questão desta vez. Que eu saiba, nenhum deles teve um novo filho imortal, disse Poseidon com uma sobrancelha levantada e interesse compartilhado por todos. E, naquele momento, Zoe levantou a mão, fazendo com que prestassem atenção e percebessem como ela estava com uma das mãos na barriga e parecia um pouco assustada. Naruto, filho de Lara e Artemis, você é o pai dos filhos que carrego em meu ventre, disse a caçadora, fazendo Dionísio cuspir sua Coca-Cola na cara de Afrodite e os outros engasgarem com o ar ou com os seus próprios saliva. Embora os dracmas tenham sido dados a Ares, que sorriu ao ver seu saque obtido pela melhor aposta de sua vida. Mas o mais surpreso foi Naruto, que ficou tão surpreso e com a boca abrindo e fechando como um peixe, pela primeira vez em muito tempo. Notaram que ele parecia totalmente surpreso e pego de surpresa. Annabeth e Thalia olharam para o namorado com um sorriso assassino, fazendo-o levantar as mãos confuso. Eu juro que a única coisa que fiz foi mordi-la. Não fodi ela. Naruto gritou confuso enquanto tentava fazer as contas de como engravidou sua irmã. E tudo levou à mesma coisa. Nada fazia sentido. Fim do capítulo 44.